Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje serei bem prático, até porque o assunto de hoje parece que eu estava prevendo. Ele tem uma conexão com o assunto do vídeo que eu publiquei ontem, na data de 19 de setembro. Hoje, dia 20 de setembro, eu estou publicando um vídeo a respeito da Tatiane Alves. Para quem não sabe, é uma policial que se recusou a obedecer uma ordem lá no estado do Maranhão. Policial militar se recusou a obedecer uma ordem e foi presa em flagrante. Quem aprendeu foi o Tenente Mário. Eu sei que o Tenente Mário talvez não tenha nenhuma culpa em relação a isso, só estava cumprindo ordem, só estava cumprindo o que diz o RDPM, né, o regime disciplinar da Polícia Militar, dos policiais militares, o regime castrense. Então, olha que bacana, ontem eu publiquei um vídeo, e eu faço convite para que vocês vão até esse conteúdo, porque tá bacana pra caramba. Ontem eu publiquei um vídeo, na data de ontem, dia 19, domingo, eu publiquei um vídeo no qual eu falava a respeito da necessidade urgente da desmilitarização das polícias militares dos estados federados do Brasil. Eu não vou repetir o conteúdo, quem tiver interesse, acessa o último vídeo que eu publiquei, mas ele tem uma relação. Coincidência ou não, eu publiquei ontem um vídeo que tem relação com a prisão dessa policial, dessa soldado do estado do Maranhão, dessa policial militar. Olha só, ela estava numa escala, num evento, quando ela teve notícia de que a escala deveria se estender por um tempo mais até o final desse evento. Ela se recusou veementemente, justificando, evidentemente, né? Disse que estava cansada, estava sem se alimentar e precisava amamentar o seu filho de 5 meses. Olha que justificativa mais nobre. E olha só, não obedecendo a ordem do tenente, né, na ordem do comando, né, quem cumpriu a ordem ali de prisão em flagrante foi o Tenente Mário, mas não sei se a ordem partiu dele. Ele era a pessoa que possivelmente estaria encarregado ali da operação no evento. Mas vejam bem, a gente está falando de século XXI, a gente está falando de 2021, vias de 2022, é quase virada. E a gente está falando ainda de uma categoria profissional onde as pessoas são presas porque descumpriram ou porque ousaram desobedecer a uma ordem do seu superior. Veja bem, meus amigos, Polícia Civil não é assim. Se você desobedece lá uma ordem dessa natureza, você sofre um procedimento administrativo e é penalizado às vezes, né, em alguma das vezes, em casos não graves como esse, com perda de vencimentos, né, com perda de parte dos seus vencimentos. Olha que motivo interessante para obrigar o funcionário a cumprir a ordem e não uma ameaça de prisão, como é o caso das polícias militares. Que bacana, né? Então a policial Tatiane Alves, ela se recusou justificadamente a cumprir essa ordem de estender a escala nesse evento, até o final desse evento, e foi presa. E aí a gente está, a toada aqui é de que a gente está no século XXI e a gente ainda tem pessoas presas, de uma categoria profissional porque se recusaram a cumprir uma ordem. Veja bem, nenhuma categoria no Brasil se ouve falar de prisão por descumprimento de ordem obrigacional dentro da relação de trabalho. Ah, Ronaldo, mas a relação funcional dentro da polícia é diferente, haja vista que é um corpo armado e precisa ter essa normatividade mais rígida, mais inflexível. Pois bem, ontem eu falei do vídeo, acabou, chegou, já passou da hora de a gente colocar, de nós, sociedade civil, colocar em pauta a discussão mais que urgente da desmilitarização das polícias militares, meus amigos. Não há mais como sustentar dentro de um Estado democrático de direito, como o nosso brasileiro, garantidor, ou pelo menos, em tese, garantidor dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos no artigo 5º da Constituição Federal, dentre outros dispositivos, que uma categoria militar ainda que uma categoria profissional seja assolada pelo medo de ser presa, de ser demitido por uma mera desobediência. A gente está falando de uma categoria apenas, meus amigos. Uma categoria totalmente desprezada
pelos políticos que eles ajudam a eleger, desprezada pela sociedade civil, que não sustenta, que não aceita mais esse modelo de segurança pública, onde as necessidades civis da sociedade são atendidas por uma polícia militarizada, que tem de haver, militar é isso, ele é preparado para a guerra. Então, se você é preparado para a guerra, você é preparado para lidar com o inimigo. Militarismo é isso. Como a gente vai aceitar no século XXI que uma instituição, né, que preza tanto pelos direitos e garantias fundamentais, preservação dos direitos e garantias fundamentais, ainda seja militarizada? Eu falei no vídeo de ontem, mas vou repetir, embora não quisesse. Não dá mais para aceitar que todos os órgãos públicos evoluíram. Desde a promulgação da Carta Magna em 1988, tudo evoluiu na sociedade. A sociedade evoluiu, as leis para acompanhar a evolução da sociedade evoluíram. Muitos órgãos evoluíram para acompanhar essa evolução social, e aí vem a polícia militar e continua militarizada dentro de um Estado democrático de direito, onde as relações são meramente civis. Eu falei no vídeo de ontem, como é que eu vou admitir, como é que vai se admitir dentro de um Estado democrático de direito que uma instituição, para atender uma briga de marido e mulher, um acidente de trânsito, uma perturbação de sossego, uma ocorrência de dano, seja uma instituição militarizada? Não dá mais, né, meus irmãos? Não dá mais, não é, meus amigos? O caso da amiga, da soldado Tatiane Alves, lá do Maranhão, não é um caso isolado. Veja bem, pela lei, está garantido que a mãe até, principalmente funcionários públicos, né, até os 6 meses de vida do seu bebê, ela pode, durante 30 minutos, se retirar do trabalho para poder alimentar o seu filho, sendo lactante. Olha que bacana! Mas a polícia militar, isso aí é atendido? É atendido com bastante ressalva. Eu digo que essa é uma das garantias fundamentais que a polícia militar, para o público interno, não respeita. Quer ver uma outra coisa que o público interno da polícia militar sofre? Para estudar. O interessante é que como vocês sabem, eu fui policial militar durante um certo período da minha vida. E a lei assegura que todos os estudantes, eles gozam de uma prerrogativa de ter um horário privilegiado. Não digo nem privilegiado, é um horário que atenda às suas necessidades de estudo. Eu, em particular, pergunto. No meu caso, né, eu faço para vocês a pergunta. Vocês acham que durante os meus 5 anos de graduação de Direito eu tive alguma... eu fiz uso dessa prerrogativa? Digo a vocês que não. Digo a vocês que eu contei mais com as autoridades civis, que eram as autoridades acadêmicas, né, o reitor da faculdade, que se condoía, né, que se sensibilizava com a minha situação. Às vezes chegava atrasado, às vezes não ia, justificava, fazia trabalho adicional para poder compensar a minha falta. Eles se compadeciam muito mais da minha situação do que a própria Polícia Militar, as autoridades da Polícia Militar, que durante esses 5 anos não me garantiram o exercício desse direito de ter facilitação no horário de estudo. Durante todo esse tempo eu trabalhei na rua, né? ou durante um tempo no 12x36, no outro tempo no 12x24, 12x48, mas nunca trabalhei naquilo que a lei considera como prerrogativa de ter um horário flexibilizado para estudo. Ou seja, trabalhar na administração durante esse tempo. Parece que alguns comandantes, por não terem, né, feito alguma graduação, parece que eles ficam aborrecidos de ver os seus subordinados graduando, principalmente em Direito. Não são todos, eu falo aqui, né, eu não posso perder essa oportunidade. Eu tive comandantes maravilhosos, seres humanos da mais
limpe da espécie. Mas tive outros carniças que não são nem dignos de serem chamados de comandantes. Então o problema, né, antes que me taxem, né, de inimigo do oficialato da Polícia Militar, não é isso. Eu sou inimigo de quem é injusto, como eu acredito que você também é. Eu sou inimigo da injustiça. Como esse caso da soldado Tatiane Alves, lá do Maranhão. Deixa eu perguntar para vocês, como que a gente pode admitir que em pleno século XXI alguém seja preso em decorrência do exercício profissional porque se recusou a continuar numa escala de serviço, tendo em vista que amamentaria o seu filho de 5 meses? É admissível isso dentro do nosso Estado democrático de direito? Meus amigos, essa é uma chamada para reflexão. E aí a gente não sabe por quê. O índice de suicídio dentro da Polícia Militar é o mais alto, não é porque o pessoal, né, o público interno, os policiais militares usam arma. É em decorrência do regime. O regime faz com que a taxa de mortalidade em decorrência de suicídio seja maior do que aquela provocada por confronto com criminoso, confrontos com criminosos. Olha só, o índice de suicídio é mais alto do que o índice de mortalidade provocada por confronto com criminosos. Dá para admitir isso? E como eu disse antes, não é porque o índice de suicídio não é porque eles têm arma, possuem arma, até porque muitos se suicidam com artefatos que não arma de fogo. Vocês sabiam disso? Aí a gente não sabe porque a gente tem uma tropa tão adoecida que faz coisas cada vez mais aterrorizantes, sem sentido. Não se justifica hoje no nosso atual Estado democrático de direito, meus amigos, uma polícia que continua sendo militarizada. Porque, como se bem sabe e como se bem sustenta, a polícia militarizada ela só serve para o interesse de alguns, somente alguns são beneficiados por essa institucionalização da injustiça. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E um pouco atrás, há algumas horas, eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, Ronaldo, eu não acredito que um dia haverá a desmilitarização da Polícia Militar. Eu falo assim, eu acredito. Talvez a gente não viva para ver isso, mas a gente não pode pensar na tratativa de melhoras para a sustentação de uma sociedade mais pluralista, fraterna e sem preconceito, só pensando em nós. A gente tem que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos. Eles virão por aí. E a gente tem que plantar hoje para que eles colham amanhã, se a gente não tiver a possibilidade, a oportunidade de colher. É por isso que a gente deve lutar. Ronaldo, mas eu não acredito que a Polícia Militar vai um dia deixar de ser militarizada. Eu falo, pessoal, a Polícia Militar, assim como a Polícia Civil, tem uma história, uma raiz de quase 200 anos. E aí a pergunta é, vocês acham que uma instituição tão institucionalizada quanto a Polícia Militar do Estado de São Paulo e as outras polícias também dos outros estados entes federados do Brasil, deixarão as suas raízes, as suas origens de forma tão fácil assim? É evidente que não. Mas eu falo, o Império Romano durou cerca de 500 anos. E quem foi o Império Romano? O que foi? O que representa para a sociedade civil hoje o Império Romano? O Império Romano tem muita influência sobre as nossas vidas, mais do que você imagina. Muitas das nossas leis são inclusive baseadas nos preceitos romanos, nos preceitos ideais daquele povo. Mas durou 500 anos e ruiu, como todo reino. A gente vai ver o reino persa, o reino inca, o reino egípcio. Foram reinos, foram impérios, caíram, ruíram. E a Polícia Militar, você acredita que ela nunca perderá
a militarização que é a égide, que é a base da sua sustentação? Evidente que não. Evidente que a gente não pode mais aceitar o que aconteceu com a Tatiane Alves. Eu não estou aqui culpando, né, o tenente Mário, que deu a ordem de prisão e conduziu ali o flagrante da policial, porque ele é tão vítima do sistema quanto a Tatiane. Ele é uma vítima, é uma marionete do sistema. O sistema precisa de marionetes. E alguns oficiais subordinados, como é o tenente, o capitão, são marionetes do sistema. Eles só vão deixar de ser mais ou menos marionetes e vão começar a manipular o sistema quando forem oficiais intermediários, quando forem, por exemplo, majores, tenentes coronéis, daí para cima. Mas até tenente, capitão, são marionetes do sistema tanto quanto as praças. Eles só não sabem isso. Eles só não perceberam o quanto são marionetes do sistema, o quanto são manietados, o quanto são manipulados. É isso, pessoal. E a ideia da sustentação do militarismo hoje, para concluir, de que ela só interessa a alguns poucos. Vocês sabem de quem eu estou falando, eu não preciso mais falar aqui. Quem quiser saber de quem eu estou falando, vai nos meus primeiros vídeos, nos meus 10, 15 primeiros vídeos, né, da publicação desse canal aqui, que vocês vão saber do que eu estou falando, eu não preciso mais falar. Então é isso, meus amigos. A minha reflexão de hoje é: a sociedade evoluiu, as leis evoluíram, mas a gente ainda possui uma polícia militarizada, que não faz o menor sentido dentro da nossa relação interacional como sociedade. Não faz mais sentido polícia militar, né? E a gente precisa, dentro de uma inflexão, provocar um debate, a fomentação dessa discussão com mais intensidade, com mais vigor e com mais propriedade. Agradeço a você por ter ficado comigo até aqui, pela tua audiência, e garanto que você vai estar comigo aqui na próxima, tá bom? Obrigado, abraço, tchau!